vez de diversas normas espalhadas em diferentes legislações, todas numa só. A nova lei de licitações pretende reduzir a burocracia na contratação e execução de obras e serviços públicos, facilitando a vida dos gestores. Do projeto até a execução, todas as fases poderão ficar sob a responsabilidade de uma mesma empresa. Mas a licitação integrada só vale para projetos acima de 20 milhões de reais. Para resolver problemas como aumentos de preços e obras mal executadas, as empresas concorrentes vão ter de apresentar projetos completos. Hoje só se exige o projeto básico. A nova lei também cria um seguro para obras públicas no valor de 30% do contrato. E o risco do projeto fica para o contratado. Sobre esse tema, eu vou conversar com Alberto Alves de Faria, presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, e Murilo Jacobi, professor de Direito Administrativo. Sejam bem-vindos aqui à TV Senado. Alberto, quando se fala em combater a burocracia nas licitações e na execução de obras e serviços para o poder público, se pensa logo que a Lei 8666, a antiga lei de licitações, estava obsoleta. Procede esse raciocínio? De certa forma, sim. A lei ela foi sendo aplicada, foi sendo objeto de vários debates, contestações, cursos, e suas aplicações foram mostrando alguns limites e algumas coisas que, inclusive, foram vetadas quando da edição da lei, em 1993, como é o caso do seguro, voltam agora a ser incorporadas em função da experiência de várias obras que não foram concluídas, né? A lei ela teve, ao longo do seu desenvolvimento e aplicação, a nítida percepção por parte de quem contrata, de quem executa e de quem fiscaliza, de que eram necessárias algumas mudanças. Existiam várias fases sobrepostas, um número quase que infindável de recursos que protelava a contratação, e um mau entendimento, a meu ver, do que se chama de projeto básico. A lei de licitações, a 8666, define com muita clareza um projeto básico, e esse título básico acabou sendo incorporado como sendo uma coisa simples, quando na realidade nós entendemos que o projeto é a fonte principal da qualidade da obra, da qualidade da execução, e acabou sendo negligenciado tanto por contratantes quanto por contratados ao longo do tempo. Murilo, nas obras federais, o Tribunal de Contas da União, ele avalia, ele tem apenas uma estimativa de que sejam por volta de 20 mil obras consideradas inacabadas. Que relação tem isso com uma lei obsoleta de licitações? Paulo, eu iria mais além. Eu acho que não é só uma lei obsoleta, mas a dificuldade de se aplicar a uma lei que mudou tanto ao longo do tempo. Apesar da lei de 93 ter sofrido poucas alterações, a quantidade de decretos, de normas, instruções normativas e de decisões de tribunais de contas tornavam aquilo que uma pessoa, para fazer uma licitação, ele não precisava conhecer uma lei, ele precisava conhecer 3 leis, 2 decretos, instrução normativa e uma centena de instituições de Tribunal de Contas. Então, era muito fácil, ainda é muito fácil, ter divergências de interpretação. E isso acaba gerando problemas ao longo do processo. Se para debater se isso pode ou se isso não pode. Então, acho que isso tudo é um fruto de uma lei que acabou ficando no tempo e acabou sendo complementada como uma coxa de retalhos. Eu vou dar um salto no tempo. Vamos agora ao século XXI, às vésperas daquela grande preparação que houve para a Copa do Mundo e para a Olimpíada no Rio de Janeiro, para os Jogos Olímpicos. O regime diferenciado de contratações, que em alguma medida influenciou muito essa nova lei, ele criou, parece que uma via rápida para licitações, contratação e execução de obras. Mas ele trazia também alguns problemas, quais sejam a ausência de uma clareza na exigência de um projeto
completo, né? Muitas obras foram iniciadas até com anteprojetos, e houve, parece também que uma certa precipitação quando se pegou algo que era uma proposta que era limitada para a construção de estabelecimentos de ensino e estabelecimentos prisionais e aplicar para um todo. Que crítica você faz a essa tentativa de ampliar e como isso ficou reduzido, como foi adequado na nova lei agora de licitações? Obras são empreendimentos complexos, significam edificar, construir algo que não está pronto, que precisam ser colocados juntos mão de obra, materiais, serviços, insumos e transformar isso numa edificação, numa ponte, numa obra, numa rodovia, enfim. Essa complexidade faz, Paulo, com que cada vez mais seja necessário a gente ter um excelente planejamento, e eu não diria nem um excelente, mas eu diria um planejamento a tempo, né? Nós temos notícia de que as cidades que já foram escolhidas para a Olimpíada de 2022 já estão inaugurando obras, significa que já começaram o seu planejamento, já fizeram algumas contratações, já fizeram alguns projetos. Nós temos aqui uma certa cultura da urgência, de acreditar que a última hora nós conseguiremos fazer, que nós iremos dar conta, e certamente pela capacidade que o povo brasileiro tem, isso tem se mostrado em alguns casos possível, mas sem um bom planejamento, sem antecipar as fases, sem um bom projeto, sem a gente ter uma ideia precisa de quanto vamos gastar e principalmente do que vamos fazer, a gente entende que são aspectos muito importantes e que a lei, ao transferir a responsabilidade do projeto, do governo, do contratante para o contratado, de certa forma ainda não atacou esse problema que, de fato, a meu ver, é a ausência de planejamento e a ausência de valorização do tempo como um fator necessário para se fazer uma boa obra de engenharia e de arquitetura. O que você pensa disso? Paulo, a questão eu acho que toca bem no tema que o Alberto trouxe, a dificuldade de planejamento. Não faz sentido para ninguém a gente ser selecionado em 2002 para sediar os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo 2014, e começar a construir estádio em 2012. E aí você vai querer buscar soluções, e é isso que eu acho que o RDC, a contratação integrada, por assim dizer, atacou o sintoma e não a doença. Qual é a doença? Falta de planejamento. Por isso que muitas obras não acabam, por isso que muitas obras ficam pela metade, por isso que muitas obras não atendem o que a administração espera. Contudo, e aí agora que se fez? Já que a gente não planeja, então a gente não precisa planejar nunca mesmo, joga tudo para o particular. E a gente acaba tendo o mesmo problema, porque não é que o particular não esteja apto a isso, é porque existe um estudo, se não me engano, não lembro se foi o CREA que fez, que nos outros lugares do mundo gasta-se 80% do tempo da obra planejando e 20% executando, algo do tipo. No Brasil, gasta-se 2% planejando e 98% fazendo. Então, veja, a gente está na contramão do que todas as boas práticas dizem. Primeiro a gente planeja para depois executar. E aí, quando você passa o projeto para o particular, pode ajudar? Pode. Ele tem expertise, ele conhece do assunto. A maioria dos engenheiros do serviço público nunca construíram um prédio na vida, vão construir uma nova sede de uma nova entidade, nunca construíram, e a empreiteira constrói um prédio por semana. Então, a expertise ajuda. Só que a questão do prazo acaba resultando num projeto insuficiente. Não adianta você começar um estágio em 2012, ainda que você bote o projeto básico na conta do particular e exigir que o estádio fique pronto a tempo, a hora, com a qualidade e com o preço que se espera. E é isso que a gente viu. Os estádios da Copa do Mundo, apesar de todos serem feitos com o RDC, vários deles têm suspeitos de faturamento, vários deles tiveram aditivo. Por quê? Porque não se dá para construir um estádio sem planejar. Do ponto de vista do gestor, essa lei representa um avanço, acho que incontestável. Ou você pensa diferente? Coloque-se no papel do prefeito, que é cobrado diariamente através de redes sociais, através também dos órgãos de representação da sociedade, da Câmara Municipal. Certamente, Paulo, assim, o gestor ele quer entregar a obra e quer entregar aquele serviço para a comunidade, isso não há dúvida. O que a gente verifica, e é o que eu trouxe no início, obras são complexas. Uma obra de uma extensão de um VLT para você atender uma cidade, expandir um metrô para atender uma cidade, um anel viário, são obras que hoje,
como foi colocado aqui, ela tem uma complexidade de legislações ambientais, de licenciamentos, de impactos, que tem que ser analisados, que realmente o que a gente verifica é que elas não cabem num mandato, até porque os mandatos hoje, na duração que tem, eles limitam muito esse tempo de estudos, né? Então, e com o fim da reeleição, isso vai ficar cada vez mais pressionado e que aonde a gente enxerga que o que nós poderíamos ter em algum momento é a percepção dos gestores de que eles estão a serviço realmente da sociedade, que uma obra pode sim ser planejada por um, terminada por outro e vai ser usada pela cidade. Mas realmente o prazo de obras, ele é um prazo extremamente complexo. Se nós pudermos aqui comparar uma obra de um shopping, que é um empreendimento grande, ela não sai em 4 anos, ela sai em 5, 6 anos, o tempo da sua maturação, do seu projeto, da sua execução e da sua liberação. Então, obras complexas, elas são de fato, demandam um tempo de planejamento que a iniciativa privada, nos seus empreendimentos, ela não desperdiça. Ela de fato planeja, porque ela sabe que implica ali um risco grande, e é isso que nós entendemos que o Estado deveria também cuidar de um bom planejamento. Então, eu não percebo como o RDC daria essa velocidade para um gestor, para ele entregar uma obra no prazo. Sem um bom projeto, sem saber o que vai fazer, quanto vai gastar, provavelmente a gente pode continuar tendo ainda obras paradas, sendo questionadas e sendo, de fato, aí paralisadas sem atender ao benefício que elas pretendem. Mas as leis, elas também não são elaboradas de forma a serem tão abrangentes que contemplem, ou serem tão, digamos assim, velozes, de forma que contemplem tanto a velocidade da cobrança, da rapidez da cobrança da sociedade, como serem capazes de analisar, de antecipar a vida comum diante da tecnologia, do avanço dos meios de comunicação. Como o legislador agiu nesse caso? Que eu acho que houve uma certa adequação de bons aspectos do regime diferenciado de contratação, chamando atenção para a cobrança a exigência de projetos completos, um certo protagonismo na cobrança de algumas coisas que estavam faltando ali, você não concorda? Sem sombra de dúvida. Acho que esse projeto de lei que o Senado aprovou, ele tem alguns pontos muito positivos, que é trazer algumas regras mais claras para os gestores públicos se pautarem. Em regra geral, a lei trouxe os disciplinamentos que a gente achava em várias normas esparsas para um lugar só, para ficar até mais fácil para o gestor aplicar. Agora, a contratação integrada, até voltando no seu ponto que o senhor trouxe antes, Paulo, anterior do prefeito, eu caminhei, e quando eu tive a oportunidade de falar nas comissões sobre esse projeto, eu defendi justamente isso. Eu entendo o prefeito de uma pequena cidade não ter equipe para fazer um projeto. Uma ponte, uma cidade de 30 mil habitantes, ele tem uma equipe técnica de engenheiros para fazer uma ponte, para se planejar. E aí a contratação integrada seria uma das melhores soluções. Só que a lei caminhou no sentido contrário. Só pode contratação integrada acima de 20 milhões. Inclusive, a proposta anterior era 100 milhões. Agora, me diga uma coisa, numa obra de 100 milhões, não dá tempo de parar e planejar? Eu entendo não pararmos e planejarmos uma obra de 2, 1,5, de 100 milhões, agora ficou 20, mas ainda assim. Então, é essa crítica que a gente faz sobre a contratação integrada. Mas, sem dúvida, a lei trouxe vários pontos, ela ficou muito mais clara para quem aplica a lei. É isso aí. Então, depois do intervalo, nós vamos continuar conversando sobre a nova lei de licitações. É só um instante. Voltamos com a nossa entrevista sobre a nova lei de licitações. Alberto, você que é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, no intervalo conversou sobre algumas restrições que você tem quanto às dimensões das obras e a capacidade de quem vai executá-la e, portanto, isso afeta diretamente o aspecto da licitação. O que você poderia dizer a esse respeito? Existem obras, Paulo, que elas têm uma complexidade que a própria execução dos estudos técnicos é quase que a execução da própria obra. Nós temos aqui em Brasília uma ponte muito bonita, premiada e que foi objeto de um concurso público e foi construída.
que ela tem fundações que vão a 80 metros de profundidade. O trabalho de fazer o levantamento e a identificação desse solo requereu uma equipe especializada de mergulhadores, um serviço debaixo d'água, e este serviço, para ser feito previamente, ele é quase tão caro quanto a própria execução dessa obra. Então, para obras de maior vulto, a transposição do São Francisco, obras cujos estudos levariam realmente anos para se identificar a melhor solução técnica, eu acho que o RDC é uma boa saída, porque a execução do serviço ela vai te demonstrando algumas alternativas que são viáveis, mais baratas, menos baratas, mais custosas ou não, e que poderiam, aí sim, a gente ganhar muito tempo na elaboração prévia desses estudos. A questão do seguro da obra que a lei trouxe, como eu disse anteriormente, também é uma medida protetiva, interessante, que vai fazer com que a gente tenha, na realidade, mais não existia, que né? antes não existia. Houve uma tentativa, em 1993, de incorporar esse aspecto à então Lei 8666 e não o valor era ínfimo, né? Isso. O valor era muito pequeno e a incorporação do seguro trará mais um fiscal, que é a seguradora, que também terá a sua equipe de verificação e fiscalização para verificar se aquela obra está acompanhando e sendo bem executada, está sendo acompanhada e bem executada para, obviamente, garantir que as obrigações da seguradora sejam cumpridas corretamente. Então, são fatores que eu entendo que são positivos, além das que o Murilo aqui já colocou, como a junção de uma legislação complexa, contraditória, discordante, todas num documento legal único. Murilo, do ponto de vista legal, você está de acordo com as limitações que foram colocadas em termos de valores para concorrência, para dispensa, para contratação integrada, que foi de 20 milhões, e você acha que o aparelho do Estado, vamos lembrar que o Brasil tem mais de 5.000, tem quase 5.600 municípios, o Estado brasileiro, aí eu falo Estado, não só a União, os Estados e municípios, está capacitado, está aparelhado para fiscalizar essas obras? Nossa, a fiscalização de obras, e não só de obras, Paulo, de serviços de uma forma muito geral, é realmente uma questão que tem que ser mudada na concepção da administração pública. Veja, hoje, o exemplo mais comum que a gente tem, aí fugindo um pouco de licitação, indo para a concessão, é a questão do transporte público. Quantos lugares tem um transporte público sofrível e ninguém nunca parou para avaliar a qualidade do serviço e tentar isso impactar no valor? Do mesmo modo, uma obra ou um serviço técnico de atendimento à população, essa questão de trazer o apoio da população como um auxiliar de dizer que o serviço está sendo bem executado, ou trazer até a população de forma que ela possa auxiliar nessa fiscalização, é alguma coisa que eu acho que estamos começando a ter ferramentas informatizadas para permitir esse amplo acesso e até auxiliar nesses caminhos. E eu acho que nossos tribunais de contas têm feito um grande avanço na fiscalização de obras. Você vê que o TCU tem se dedicado bastante nas grandes obras federais, isso é muito significativo. Acho que quando eu falo fiscalização, também estou entrando na seara do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? Essa é uma área muito importante para nós e eu acredito, Murilo, que se a gente pensar, e Paulo, que se a gente pensar no Estado como o grande responsável pela fiscalização, nós não teremos capacidade para fazer isso. Então, nós entendemos que nós podemos experimentar outros modelos de fiscalização, onde a prestação de serviços técnicos de engenharia, de arquitetura, possam ser feitos por particulares, obviamente dentro das responsabilidades e das características técnicas, como é feita no setor privado. Existem áreas hoje muito específicas, como é a área de supermercados, a área hoteleira, em que você tem uma equipe que faz o projeto, uma equipe que faz a obra e uma equipe que faz a fiscalização. Todas independentes, todas respondendo ao contratante e todas com a sua responsabilidade técnica. Que facilita a auditoria, uma auditoria mais independente. E essa independência entre aquele que projeta, aquele que executa e aquele que fiscaliza, Paulo, ela é muito importante. E a responsabilidade técnica, que é regida por duas legislações muito específicas e muito claras, né? Ela poderia vir a contribuir com isso, ampliando a capacidade técnica das prefeituras, que certamente terão limitações para contratar profissionais e fazendo de fato o que interessa, que é ter uma obra
adequada, funcionando por um preço correto. Será que teríamos tempo hábil para formar uma equipe fiscalizadora? Mas é isso, Paulo, que essa lei traz, já era uma prática na antiga lei, mas não estava com previsão legal, de forma clara, explícita. A possibilidade da administração buscar um apoio de um outro particular para fiscalizar. E de como estabelecer as regras de, olha, as falhas que você identificou, você pode ser premiado, ou as falhas que não foram identificadas, pode-se punir os dois. Isso são regras que estão previstas na lei agora, que ajudam a tirar o ônus da pequena prefeitura. Afinal, são 5.500 municípios, como o senhor frisou muito bem, e a maioria deles não tem 100 mil habitantes. Então, veja, é impossível capacitar engenheiro dentro de uma prefeitura para fazer uma fiscalização, dependendo do porte da obra, é praticamente impossível. Então, traga uma empresa de fora, crie regras de peso, contrapeso, fiscalização e de responsabilidade, como o Alberto falou, para que a gente possa trazer esse ônus para o particular ajudar, um outro particular ajudar nessa fiscalização. 2 aspectos que eu gostaria de colocar para vocês aqui. A nova lei simplifica a modalidade de convite para contratações até R$150 mil e, nesses casos, o governo pode concluir uma licitação em até 3 dias. Um outro aspecto, na modalidade registro de preços, as empresas ficam obrigadas a atualizar a cada ano os valores dos produtos que pretendem vender ao poder público. Ou seja, aí entra naquele negócio dos aditivos, né? Enfim, como vocês comentam esses 2 aspectos? Obrigado. Em primeiro lugar, sobre o registro de preços, a ideia do registro de preços permanente, isso é uma ideia que nasceu primeiro no estado de Minas, depois no estado do Maranhão e depois no estado de Rondônia. E qual é a ideia? Não é que cada ano os particulares vão atualizar seu preço, mas a cada ano eu permito todo o mercado vir a ofertar um novo preço. Então, veja, em vez de eu ter que ter uma licitação repetida todo ano, e quando a gente pensa em materiais de consumo, por exemplo, almoxarifado, papel, caneta, grampeador, em todo ano eu tenho que fazer um novo processo, uma nova licitação, depois de um ano eu só chamo as pessoas do mercado para ofertarem novos preços. E a rapidez das contratações até R$150 mil, que pode ser, o governo pode fechar até 3 dias uma licitação? Esse prazo hoje, Paulo, já é de 5 dias. O que acontece? Nós temos hoje na legislação, e decorrente de vários decretos, que certamente poderão ser simplificados, uma exigência documental tão grande, a certificação de regularidade junto a vários órgãos, Receita, INSS, enfim, que vai criando um aparato burocrático difícil para que as empresas possam atender e o gestor ficar tranquilo de que a contratação vai chegar ao final. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, a gentileza que vocês tiveram de vir aqui para o nosso programa Entrevistas. Críticas e sugestões você pode ligar para o Alô Senado 0800 61 2211. Para ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer um dos nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. A TV Senado agradece a atenção e até a próxima oportunidade.